Nos últimos anos, temos visto uma grande ênfase na independência feminina e igualdade de direitos para homens e mulheres. Certamente é justo que as mulheres sejam respeitadas e valorizadas, mas em muitos desses movimentos modernos, encontramos a afirmação de que a Bíblia não valoriza a figura feminina, mas a trata como um ser frágil e inferior. Será mesmo que Deus fez as mulheres inferiores aos homens? Visto que estamos a poucos dias do Dia Internacional da Mulher, essa pode ser a perfeita oportunidade para respondermos tal pergunta. Neste debate, um dos grandes problemas se dá na ideia da submissão feminina. O grande questionamento é: como é possível que, em pleno século XXI, a mulher ainda tenha que ser submissa ao seu marido? Mas a verdade é que o mundo deturpou a real submissão, pois quando a palavra de Deus afirma que as esposas devem se sujeitar aos seus maridos, como a igreja se sujeita a Cristo, não há ideia de inferioridade, mas diferentes funções sendo exercidas para um bem comum. O marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja, e é a este marido que a mulher deve se submeter. A submissão feminina permite que o marido assuma sua posição de liderança, que deve ser exercida com zelo e amor. Se trata de proteção, e não inferiorização, cooperação e não controle. Além da polêmica que muitos veem na submissão, um outro debate envolve o uso do termo auxiliadora. Após formar o homem do pó da terra, o Senhor declarou: Não é bom que o homem esteja só. Farei uma auxiliadora que lhe seja idônea. A palavra hebraica usada neste versículo significa, literalmente, ajuda, socorro, ou aquele que ajuda. Para muitos, esse é um exemplo de inferiorização, mas aos olhos de Deus, esse é um exemplo de cooperação, unidade e companheirismo. Enquanto alguns veem o termo auxiliadora como uma forma de diminuir as mulheres, a palavra de Deus usa a mesma palavra para se referir ao próprio Deus. Moisés afirmou: Não há outro semelhante a Deus, que cavalga sobre os céus para a tua ajuda. E o salmista também declarou: A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Nestes dois exemplos, a palavra usada é a mesma. E se essa expressão remetesse à inferioridade, a palavra de Deus jamais a usaria para se referir a ele mesmo. Por acaso Deus é diminuído por ajudar seus filhos? O Senhor se torna inferior ao vir em nosso auxílio? Acaso o Deus que cavalga sobre os céus para socorrer sua amada criação perde sua importância ao fazer isso? Na verdade, esses exemplos relatam um Deus vitorioso, que vem em auxílio do seu povo por ser o detentor de toda força e poder. Assim como Deus é nosso auxílio e escudo, mas não é diminuído por exercer esse papel, a mulher é auxiliadora, mas jamais vista como inferior por cumprir tal missão. Sendo assim, é nítido que ser chamada para ser submissa e auxiliadora não torna a mulher inferior aos homens. Antes, dá a elas um papel importantíssimo no lar, uma função que gera cooperação e harmonia familiar. Caso isso ainda não seja suficiente para afirmar que Deus não fez as mulheres inferiores, é importantíssimo enfatizarmos como a Bíblia está repleta de mulheres fortes. Qualquer um que afirme que a palavra de Deus retrata a mulher como seres inferiores e frágeis, certamente não leu a mesma Bíblia que nós lemos. Desde o Antigo Testamento, encontramos inúmeros exemplos de mulheres fortes e em posições de destaque. Pense em Débora, juíza e profetisa que guiou Israel à vitória contra os exércitos de Císera. Podemos ainda pensar em Ester que, com ousadia, foi à presença do rei para livrar seu povo de um decreto que dizimaria os judeus. Miriam, irmã de Moisés, também é um exemplo de liderança, levando as mulheres israelitas a dançarem e cantarem louvores a Deus depois da travessia pelo Mar Vermelho. Poderíamos ainda mencionar a coragem de Raabe, a sabedoria de Noemi e a força de Ruth. Mas vejamos como o Novo Testamento também valoriza as mulheres. Jesus rompeu barreiras culturais para falar com a mulher samaritana, que, ao receber tão grande revelação, correu à cidade e falou com todo o povo. Maria Madalena foi uma das primeiras testemunhas da ressurreição de Jesus em um tempo que a palavra feminina era desvalorizada. E nos dias da igreja primitiva, temos o exemplo da inteligentíssima Priscila, esposa de Áquila e cooperadora do ministério de Paulo. Quando Apolo,
Um homem culto e eloquente se converteu ao cristianismo, foi Priscila e Áquila que o instruíram sobre o caminho de Deus. Tais mulheres ocupam posições de destaque e liderança não por coincidência, mas para demonstrar o modo como Deus as vê. A mulher é capaz de liderar com graça, erguer a voz com coragem, celebrar com alegria e ensinar com sabedoria. Por isso, a resposta é clara: não. Deus não fez as mulheres inferiores aos homens. Ele as fez diferentes, cheias de valor e graça, capazes de levar paz e harmonia por onde passam. Mulher, entenda que Deus te valorizou muito antes de qualquer movimento ser criado. Se o mundo desvaloriza a figura feminina, ele não o faz por seguir um ensino bíblico. Por isso, nesse Dia Internacional da Mulher, saiba que você é uma filha preciosa para Deus, tendo sido colocada em posições importantes para fins e propósitos específicos. Se você gostou deste vídeo, não deixe de curtir, se inscrever no canal e ativar as notificações. Nos siga em nossas redes sociais e baixe o aplicativo da Bíblia em seu tablet ou smartphone. Até a próxima!